Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa controverso Retrospectiva 2019. Eu e o jornalista Renato Dias convidamos vários amigos, pessoas que estiveram conosco durante todo esse ano e estamos conversando, discutindo e aprofundando diversos temas para fazer essa avaliação de um ano que passou. Renato Dias, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso segundo domingo, nossa segunda terça-feira, que vai ao ar, onde nós fazemos essa reavaliação. O que você está achando? Balanço positivo, as expectativas para 2020 são de esperança, apesar de os indicadores econômicos e sociais indicarem o contrário, mas suscitar o debate é o dever e o papel do jornalismo. Renato, nós deixamos para esse segundo momento discutir a questão do jornalismo. Parece-me que o jornalismo foi, de alguma forma, uma grande estrela de 2019 aqui no Brasil. Sim. Por que esses ataques? Primeiro, 2018 entrou em cena um elemento novo, ingrediente que constituiu-se novidade, que seriam os fake news, notícias falsas compartilhadas aos milhões pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, que puderam alterar o resultado das eleições e criar um clima de ódio no país, até então inexistente. Segundo, o ambiente criado produziu, além da polarização, um ambiente nefasto na área de comunicação. A Folha de São Paulo, por exemplo, chegou a ser excluída de um processo de licitação da União. Já o The Intercept, veículo de suporte online, multimídia, foi perseguido pelo Palácio do Planalto. E até o jornalista que ganhou o Oscar por um documentário do Edward Snowden e o prêmio Pulitzer, que é o mais prestigiado prêmio de jornalismo dos Estados Unidos da América, o Glenn Greenwald, chegou a ser agredido por um jornalista que era o principal nome da revista Veja, a semanal de maior circulação no Brasil. Então são tempos sombrios no jornalismo. Pegando já o gancho de Goiás, as dificuldades financeiras que enfrentam, o suporte impresso, o Diário da Manhã, o Hoje, o Jornal Opção, o Tribuna do Planalto e mesmo o Jornal Popular, e ao mesmo tempo uma onda de demissões que toma conta das redações no Brasil, em Goiás e em Goiânia, cria um caldo de cultura difícil que se alimenta e retroalimenta a possibilidade de censura ao trabalho jornalístico. Um ano ruim. Renato, mas para não falar assim, o Giovanni é só um comunicador, o Renato Dias é old school, precisamos de sangue novo nessa discussão. Quem é que você trouxe, quem que você convidou para poder trocar ideia conosco aqui nesse momento? Marcos Vinícius Beck, 24 anos de idade, graduado na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, um homem do circuito underground, antenado, multimídia, globalizado, jornalista, autor do Diário Subversivo, Dias de Embriaguez, Utopia e Tesão, que é um sucesso de crítica e de vendas em Goiânia, em Goiás e no Brasil, sobretudo na rede mundial de computadores. Ele é um expert não só em mídias digitais, mas também no suporte impresso e também com ensaios na área de televisão. Marcos Vinícius Beck é um especialista em diagnosticar a crise do jornalismo no século XXI. E qual é essa crise? Primeiramente, boa noite, Giovanni. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. O jornalismo, acho que o papel assim central da crise no jornalismo no século XXI é o modelo de negócio. Modelo de negócio este defasado, assim, que isso proporciona todos esses fatos elencados pelo Renato, as demissões em massa, a crise estrutural do jornalismo, ela é o fato. O que gerou este problema é uma coisa só, modelo de negócio, a dependência única, assim, de verba do setor público. Principalmente a gente vê muito isso aqui em Goiás. E a leitura, em geral, dos jornalistas e dos donos desses meios de comunicação de que o jornalismo naturalmente está migrando para a plataforma
online, para convergência de mídia. Então, aqui em Goiás, e salvo um ou outro veículo no âmbito nacional, a gente não tem ainda esse trabalho sendo feito, O dessa que seria convergência esse de mídia. trabalho? Esse trabalho seria investir cada vez mais em reportagens multimídia, reportagens com várias linguagens. Você quer dizer, então, que o papel jornal, o jornal impresso está com os dias contados? Não vejo. Eu vejo que o jornal impresso, sim, ele está na UTI, mas ele tem uma sobrevida, só que precisa também pensar como é a natureza desse produto dentro desse cenário, dessa esfera pública que agora não é dominada mais pela mídia impressa, e sim pela internet. Eu acho, Renato, que o Marcos Vinícius está trazendo algo fundamental, que é a percepção que o que realmente está pegando é o modelo de negócio. Enquanto o jornal e a imprensa, enquanto as mídias de uma forma geral, seja revista, seja mesmo jornal televisivo ou programas como o nosso, dependerem do pagamento do governo, quando o governo ele impomba, ele critica, ele não quer determinada coisa, ele basta cortar o dinheiro. E acabou. Quebra não só o jornal, não só a notícia, a forma de se pregar a notícia, mas também o veículo, muitas das vezes. Mas eu acho que isso tem uma coisa mais nefasta ainda, né? Porque o poder público ele não vai investir em algo que é contra ele. Então, nós temos aqui uma alta concentração do controle público sobre aquilo que é informado no Brasil. O é isso, conteúdo Marcos da Vinícius? informação. O conteúdo da informação. É isso, sobretudo isso. Mas, Isso é uma forma de censura? com certeza. É uma forma de censura e é uma forma também que a gente viu neste ano de 2019 acontecer nas artes. Quer dizer, como tem esse controle do setor público, dos meios de comunicação, do debate público mesmo, a censura ela não vem assim, você não pode publicar isso, você não deve falar isso. A censura ela vem pelo viés econômico, pela amordaça Suspende econômica. o fomento à cultura e ao jornalismo. E ao jornalismo, suspende. Só que acontece, veja bem, o que eu entendo? Como é que funciona em outros lugares? Me parece que o grande produto da imprensa, seja ela jornal de papel, revista, o televisivo, é a notícia. A independência. Não, a notícia. A notícia. E a notícia, para ela ser independente, ela precisa ter fontes de recursos das mais variadas, de forma que não haja ninguém com poder financeiro o suficiente para poder calar a boca daquele veículo. Seria mais ou menos isso, não é? Seria, mas aí eu gosto de puxar também, e de a gente refletir enquanto jornalista no seguinte ponto. O modelo de negócio está em crise como um todo. E uma das saídas dos principais jornais do mundo, seja ele as chamadas mídias independentes ou chamada grande mídia, aí a gente coloca nesse... São os podcasts, os blogs. E não só isso, é um modelo de negócio chamado Paywall, que é aquele que você acessa 5 reportagens de graça num site, aí você faz um cadastro via Facebook, via Twitter, via Instagram, qualquer rede social, e aí a partir disso, quando você vê, você fideliza, porque você gostou tanto daquele conteúdo e você fideliza. Só que aí tem um outro problema. Aí você paga pelo produto. Mas entenda bem, quem compra está diversificado, não tem ninguém que é dono ou que tem uma força a não ser a opinião pública. E essa sim justifica ela se expressar. É o modelo de negócio. Eu acho que e esse é um modelo de negócio que eu acho viável. Eu acho que é isso que conduz nos Estados Unidos, não é isso? Na verdade, é as duas vertentes. Existe esse modelo Paywall, que ele foi implantado no mundo pelo New York Times. No ano passado, o New York Times fechou com 1 bi de faturamento anual. 1 bi, nenhum jornal chegou. De anunciantes, de clientes. De anunciantes, de clientes. Você lê 5 reportagens. É o que a gente tem hoje. Você lê 5. Gostou? E passa a pagar. Aí você passa a pagar R$24 por mês, 25, 30 reais por mês. E essa coisa do próprio leitor, quer dizer, financiar o jornal. Isso cada vez mais está acontecendo, que é também essa forma de você assinar ali o jornal online, etc. Mas existe um outro modelo de negócio, que é o financiamento coletivo. Isso cada vez mais, os sites. Eu tenho site, eu tenho web jornal, que a gente pratica jornalismo em profundidade, assim, nas áreas culturais e sociais, e a gente usa como modelo de negócio essa do financiamento pelo próprio leitor. Então, assim, o leitor gosta do conteúdo nosso, ele tem a possibilidade de nos ajudar doando 10, doando 20, doando... Esse tipo de negócio vai quebrar as grandes empresas? As grandes empresas não querem, porque elas são conglomerados, né?
Por exemplo, é impossível você quebrar o Grupo Folha, que não tem só a Folha de São Paulo. A Folha tem... a Folha produz Então a tendência enciclopédias. é que ela vai absorver gente como você. Com toda certeza. Aquilo que fizer sucesso, ela vai absorver. Com toda certeza. Aí você não vai perder um pouco a sua liberdade? Não, eu acredito que não perde, porque... Mas os processos podem ocorrer de forma paralela também, eles podem simultânea. acontecer de forma Necessariamente um não sufoca o outro. um Uma sufoca o mídia outro. não atropela a outra. E isso nunca aconteceu na E história. existem nichos de mercado. Eu não vou, então, ver o Renato Dias com a roupa da Seleção Canarinho, cantando Esse é um País que Vai para Frente, e fazendo... Não vou poder ver? Na verdade, cada vez mais jornalistas assim que estão por algum motivo pegando nessa escalada de demissão em massa dos grandes jornais, esses jornalistas cada vez mais eles estão buscando essas alternativas diferentes que antigamente não existia, porque fazer jornal sempre foi muito caro. Com a internet você tem um custo mínimo anual de R$400. Ou seja, se eu quero ser um comunicador, se eu quero manter aqui o que tem no Controverso, que graças a Deus a gente faz porque as nossas fontes são bacanas nesse sentido, e ter liberdade, eu preciso estar no gosto popular para que as pessoas possam investir no nosso negócio. É mais ou menos como o artista é. O artista vive de quê? O artista vive do gosto que ele cai no público. O jornalista... Renato, old school, jornalista old school. O que você acha desse modelo? Eu acho que é isso mesmo. A reinvenção do jornalismo passa pela plataforma online, o suporte multimídia e um novo modelo de negócios, tanto para o suporte impresso quanto para o eletrônico. O que você está achando dessa queda violenta que está tendo na Rede Globo, esse ataque pesado contra o Jornal Nacional? Não é só contra a Não, Rede mas Globo. especificamente contra a Vou Rede dar um Globo. exemplo da Não, Folha. Não, depois da Folha. Especificamente contra a Globo, Globo Lixo, Jornal Nacional isso e é etc. um absurdo, assim, eu vejo como uma medida assim, fomentada pelo presidente da República, obviamente seus seguidores, a sua patrulha digital, né, do Twitter, principalmente. O Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio, que é de dentro do Palácio do Planalto, inclusive. Segundo Joyce Hasselman, ex-repórter, né? Exatamente. Então não tem por que a gente duvidar, né, de uma pessoa que é bolsonarista falar isso. Mas esse não é o ponto. A questão da Rede Globo eu vejo como um problema muito sério, porque a questão não é você criticar, quer dizer, a crítica contra o que a Globo sempre apoiou, ela é legítima. Agora, a gente tem que pensar que você tem que entender qual que é o papel e o que aquele jornal, de fato, ele defende. Eu garanto, aquela emissora, eu garanto que é muito pior o Brasil, nesse momento, ele não ter um jornal integrativo, um jornal como o Jornal de Nacional, informação, do que, por exemplo, você... E o Jornal Nacional, mesmo tendo uma certa... fazendo uma certa crítica, mas o jornal faz... Mas ele faz uma função de integração nacional. O Jornal Nacional faz a crítica pelo viés econômico. E ele chega em 99% dos lares. Mas ele tem seus problemas, sim, mas mais problemático é a crítica. Marcos Vinícius, afinal de contas, de quem é o Jornal Nacional e a Globo? É do Lula ou do Bolsonaro? Porque o Lula diz que ela atende as elites e atende o Bolsonaro. O Bolsonaro diz que atende o PT e atende o Lula. Não, eles conseguiram discutir quem é que... Não. Eu acho que esse pensamento, ele chega a ser tragicômico, assim, pensar uma coisa tanto é que eu tô fazendo piada. Mas o Jornal Nacional é dos marinhos, da elite brasileira, da velha elite brasileira. Quem tem mais poder... Quem tem mais poder, então... leva. Exatamente. Então, pra gente entender Globo, e eu acho que as pessoas que falam Globo lixo, elas não entendem direito a Globo. Tem que entender que a Globo, quem é dono, são as organizações Globo, que ela é a família Marinho. É isso. E aí vem uma outra pergunta que eu quero te fazer, mas eu vou deixar... Estamos encerrando já, o nosso tempo já esgotou, mas o Renato tem uma pergunta para te fazer. E eu tenho uma outra. A Folha de São Paulo chegou a ter uma tiragem de 2 milhões de exemplares, com anabolizantes, é claro. Mas hoje, segundo o Instituto Verificador de Circulação, o IVC, que é o único órgão regulador destinada a executar tal papel, chegou a 104 mil exemplares por dia, o que justifica essa queda vertiginosa na produção do suporte impresso. Plataforma digital. O consumo de informação, né? A influência política da Folha de São Paulo, do suporte impresso e de mídias como a Globo caiu. Tanto é que o candidato adversário das organizações Globo saiu vitorioso na eleição presidencial. Como eu falei, é o consumo de informação, a forma que você consome informação, seus hábitos, eles mudaram. E aí a gente viu um presidente que foi eleito fazendo campanha basicamente nas mídias digitais, usando muito do advento do marketing digital, né? Que quer dizer, você saber como é que você se comunica
com o seu leitor. E o seu leitor, o seu público na internet, necessariamente ele quer saber da verdade. Às vezes ele quer saber daquilo que ele quer, só ter interesse daquilo que ele acredita. E aí por isso que essa é a característica dos tempos pós-modernos, mas também dos tempos da pós-verdade. Marcos Vinícius, fala sobre o seu livro para nós. Bom, o livro, ele é um livro-reportagem, um jornalismo gonzo, um jornalismo em primeira pessoa, muito pouco feito no Brasil, acho que nunca feito em Goiás, assim, e é um jornalismo, sobretudo, imersivo, né? E tem muitas características, muitas técnicas de literatura, do romance. Ele fala, esse livro, sobre a PEC 241, que a gente chamava, à época, de PEC da Mordaça, que era aquela PEC dos cortes de gastos que o Michel Temer anunciou nas áreas de saúde e educação, congelamento, na verdade, por 20 anos. Aí nós ocupamos a rádio da UFG aqui, a rádio universitária, e tomamos uns meios de produção, basicamente, e fizemos programas por 11 dias e de 3 horas diárias. Assim. É um diário subversivo mesmo, né? Um diário bem subversivo. Dias de embriaguez, utopia e tesão. Eu estou me lembrando do movimento estudantil e depois do movimento sindical, quando eu era bancário. Eu diria assim, resumindo sucintamente esse livro, eu diria que ele com perdão, Giovanni, do palavreado, mas eu diria que ele é descaralhante, assim, num certo sentido, sabe? Porque, na verdade, a gente, quando jovem, nessa coisa do movimento estudantil, a gente está experimentando sensações, experimentando e conhecendo teorias, então eu fiz o livro nisso. E ele era um diário mesmo, ele nasceu de um diário, de umas anotações que eu fazia. E aí tem tudo ali que o jovem passa, a questão dos relacionamentos, a questão de uma incerteza violenta, assim, em relação ao futuro, se vai existir universidade pública, se os o mercado de trabalho, então tudo isso, assim, sabe? A gente estava e foi há pouco tempo que aconteceu isso, foi há 3 anos. Gente, eu vou deixar agora, para encerrar, a pergunta que eu fiz para o Renato, quando nós pensamos nesse quadro aqui de abertura. Deixa eu te perguntar, todo mundo dessa direita que está se levantando e que tem feito um movimento conservador, um movimento radical de centralização dos valores, ataca a Globo, chamando de Globo lixo e reclamando muito da quebra dos paradigmas que a Globo tenta oferecer em relação a gênero, em relação à cultura e assim por diante. E o interessante é que ela continua batendo todos os recordes e ainda com as suas novelas. Ao ponto de que a novela final agora teve cenas horríveis e o meio evangélico reclamou muito. Aí um pastor amigo meu postou: nem todos os crentes se sentiram revoltados com o final da novela Dona do Pedaço. Só os que assistiram. Só os que assistiram. Mas existe uma hipocrisia, foi essa a pergunta, né? Existe uma hipocrisia dessa direita conservadora que diz, lixo, não vou assistir, mas não consegue desligar o canal? É uma hipocrisia muito grande, né? Porque essa direita ela não consegue ver muitas vezes, igual teve a cena da Natália Timbre e da Fernanda Montenegro numa outra novela. Que se beijaram. Que se beijaram. Essa mesma direita dizia que isso era um absurdo, que isso era imoral, etc. Mas a apologia à tortura, isso não é imoral, né? Quer dizer, o discurso de ódio, o discurso torpe, tosco, sabe? De colocar em bandido risco... bom é bandido morto. Bandido bom, bandido morto. Quer dizer, isso não é feio. Mas assim, você vê uma livre expressão de uma sexualidade, de um amor, independente de qualquer forma que seja, isso é feio, sabe? Eu acho que o amor não é feio em qualquer circunstância. Eu acho uma das coisas que eu aprendi no pouco tempo de vida que eu tenho é que o amor ele é revolucionário. Gente, e aí foi Marcos Vinícius Beck e você permanece conosco. Nós estamos fazendo a nossa análise de 2019. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás e, por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. De volta ao programa Controverso, na nossa retrospectiva 2019,
o mundo inteiro parece que resolveu entrar numa convulsão absoluta em discussões das mais diversas. E para isso, Renato Dias convidou uma pessoa muito especial. Erotides Borges, 71 anos de idade, recém-completados, um gestor público, especialista em geopolítica internacional. E, para completar, já emendando uma pergunta, se me permite, Giovanni Bueno, âncora do programa Controverso, que é campeão de audiência. O mundo parece hoje estar em convulsão. Na Europa, greve geral na França. No Líbano, Oriente Médio, os questionamentos e manifestações de rua contra os donos do poder. No Iraque, o primeiro-ministro caiu. Na América Latina, insurreição no Chile, que defende, inclusive convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Golpe na Bolívia e o Brasil no mal-estar. Existe identidade na simultaneidade de manifestações no Oriente Médio, na Europa, na América do Norte, na América Latina e no Brasil. Erotides Borges, gestor público especialista em política internacional. De certa forma, existe sim. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui no seu Prazer programa. estar com você, viu, meu querido? Giovanni Bueno, Renato Dias. Saudade de você. É a segunda vez que estou aqui. Obrigado aí pelo convite. De certa forma, existe sim. Primeiro, é importante que se identifique que a base de todas, ou pelo menos das principais crises, é um modelo econômico existente, implantado nesse país, que é o modelo do capitalismo absoluto, do chamado neoliberalismo. A hegemonia da fração hegemônica do capital, que seria o financeiro? O financeiro. Porque principalmente, o que é que move as pessoas a ir para a rua? São as necessidades básicas dessas pessoas, da população. O Chile, por exemplo, o que a população do Chile reivindica? A população do Chile é um caso que diferencia de outros. Por quê? Porque o Chile teve um golpe militar, um golpe de Estado militar em 1973, pelo general, até então ministro da Defesa do presidente Allende, um golpe militar, e esse novo governo que entrou na sucessão do Salvador Allende, marxista, ele implantou o que se chama de neoliberalismo, inspirado assim, no que há de pior pelo mundo afora. Na escola de Chicago, dos Estados Unidos. Na década de 70 e década de 80, que vigorou a ditadura do Pinochet, foi um desemprego altíssimo. Nos anos 80, uma inflação altíssima, ou seja, aquilo que para ele era uma justificativa para golpear o governo legalmente, democraticamente eleito, não existiu. E tem outros exemplos disso, como na Argentina, que pese não tenha sido um golpe recente, mas como é que foi a eleição do Maurício Macri, em 2015? E eu me lembro até hoje. Eu me lembro que eu estava tomando um cafezinho numa cafeteria de um shopping aqui da cidade, e eu vi uns senhores com camiseta do Bolsonaro, isso foi em 2018, e um falava para o outro, e eu ouvindo, um falava para o outro assim: o Brasil precisa de mais Macri e menos Dilma. Eu ouvi isso, tomando café e ouvindo. Quer dizer, e o Macri acabou saindo derrotado. E quem foi o Macri? O Macri, para toda grande mídia nacional e internacional, era o candidato que ia suceder o peronismo e que, portanto, era o candidato do mercado. O Macri era o candidato do mercado, era o candidato da grande mídia brasileira, e era o candidato que o mercado dizia que ia resolver o problema. E resolveu? E resolveu o quê? Saiu pela porta do fundo. Erotides Borges, saiu pela porta do fundo. Está com o tempo contado. Eu queria te fazer, o que houve na Bolívia?
um golpe? Sim ou não? O segundo, Evo Morales acertou tentar ter segundo, terceiro e um quarto mandato? Olha, quando se fala na América Latina ou qualquer lugar do terceiro mundo, a superestrutura intelectual do grande empresariado sempre ressalta 2 turnos. Sempre ressalta 2 turnos. No entanto, não há, eu até pergunto a vocês, se você, Giovanni, você, Renato Dias, ouviu alguma crítica o fato de a Alemanha estar sendo governado pela Angela Merkel no meio já do 4º mandato. Angela Merkel está no meio do 4º mandato. Alguém fez crítica contra a Angela Merkel por estar no 4º mandato? Eu não vi. Mas ninguém. Mas agora, ele perdeu o plebiscito. Mas é isso que eu ia entrar. Mas as regras do jogo... Eu vou voltar. Ninguém reclamou. Eu acho incoerente, mas eu não sou alemão. Porém, uma coisa eu te garanto. As regras do jogo precisam ser privilegiadas. Sim. E a regra do jogo... E perenes. Não, E a regra do jogo era que ele não ia participar. Sim. Na Bolívia, primeiro eu quero dizer que a Bolívia ganhou muito. Você não cutuca nós dois, não. Um é jornalista, outro é advogado, Tiros. Não, eu lido bem com as duas categorias. Na Bolívia, a Bolívia ganhou muito com o Evo Morales. Mas eu vou chegar no que você está falando. O Evo cometeu um erro, a meu ver. Não é por isso que justifica um golpe. Eu não sei se vocês estão atentos. Aquela presidente lá em Inês, não sei se é assim que pronuncia, que está lá agora, vocês estão atentos que ela foi empossada como presidente interina por nenhum órgão institucional. Ela se auto-intitulou. Ela se autoproclamou. Autoproclamou. Não tinha. Como Pode pesquisar. Guaidó. Não, pode pesquisar isso em qualquer lugar. Como não, Juan Guaidó na Venezuela. Se autoproclamou presidente. Não tinha quórum no Congresso. Não tinha quórum. Porque grande parte dos congressistas que são de apoio ao presidente Evo Morales não puderam acessar o Congresso, porque a polícia estava prendendo o povo do Congresso, o pessoal do Evo Morales, fora, prendendo tal, o pessoal do partido tal. Então, os próprios parlamentares do MAS, partido do Evo Morales, eles estavam inseguros de ir lá. Eles poderiam votar contra se quisessem, mas eles não tiveram nem acesso. Então, não tinha quórum no Congresso para empossá-la. E ela se autoproclamou e os generais apoiaram. Foi assim que ela virou presidente. Então, é preciso que... tem um dado que é importante se falar, é o seguinte. O Evo Morales tomou posse em 2006 na Bolívia. A Bolívia tinha 36,5% da população abaixo do nível da miséria. Em 10 anos, o Evo baixou para 22%. E manteve no governo dele a média de crescimento da Bolívia, crescimento econômico, de 5% ao ano. E segundo o FMI, esse ano de 2019, o crescimento será de 4%, segundo o FMI. Ok, mas a discussão não foi essa. A discussão é se houve golpe, se houve justificativa de golpe, ou se Evo Morales ele errou em persistir Eu acho que houve golpe. Eu acho que houve golpe. Eu acho que houve golpe porque houve a ruptura. Porque houve a ruptura. Mas Evo Morales errou. Ele também. Mas eu acho que, na verdade, foi um contra-golpe, porque ele também aplicou uma medida antidemocrática. Não. Vamos por parte. Tanto é que ele reconheceu a medida antidemocrática dele. Vamos por parte. Depois ele aceitou que fizesse a recontagem. Onde foi o erro do Evo? É que houve um plebiscito em 2016, quando ele estava no curso ainda do terceiro mandato,
houve um plebiscito e ele perdeu por 1,5% esse plebiscito. Perdeu. Perdeu. Eleição é assim. E o Superior Tribunal, o Supremo Tribunal Federal da Bolívia e o Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia, ainda assim autorizaram ele a disputar o 4º mandato. Essas duas. Superior Tribunal de Federal, o STF do Brasil, lá autorizou ele e o Tribunal Eleitoral também autorizou. E ele, então, preparou para a disputa. No entanto, na minha opinião particular, entre os apoiadores do erro, como eu acho que ele cometeu uma imprudência. Acho que ele não devia ter disputado. É isso. Na minha opinião, E aí, ele devia não ter a disputado. força, aí sim, esse é o primeiro ponto. E aí veio, então, o que eu chamo de contragolpe. Ou seja, e que foi violento, quebrou a questão institucional. Infelizmente, não temos mais tempo. Queria te agradecer a sua presença. Falar do mundo inteiro não é fácil. Falar do mundo inteiro não é Em fácil. 10 minutos. Mas 2019 foi um ano conturbado. Mas 2020 eu quero você conosco, avaliando com mais vagar as conturbações. Agradeço você, Giovanni, Renato Dias. Obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição. E você também, nós estamos à sua disposição. Permanece conosco, tem muita coisa boa ainda para ser avaliada em 2019. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. De volta ao programa Controverso, hoje fazendo uma retrospectiva sobre os principais assuntos de 2019. Um ano realmente muito controverso, até mesmo sobre o retorno da Guerra Fria. Houveram discussões. A possibilidade de uma nova conjugação de força entre os países e como seria essa discussão, né? O botão do Clinton, o botão da Coreia. Afinal, como é que seria um embate desse? Nós tivemos também uma discussão sobre a questão climática, muito presente na discussão do clima na ONU. Nós também tivemos uma longa discussão sobre marxismo cultural. Temas tão controversos que nós convidamos Arthur Otto, mestre em engenharia nuclear. Participou do Programa Nuclear Brasileiro, junto ao Exército Brasileiro, às Forças Armadas Brasileiras, e está aqui hoje conosco para poder nos prestigiar com o seu conhecimento. Seja muito bem-vindo, doutor Arthur Otto. Que prazer estar aqui com o senhor. Eu agradeço o convite do meu amigo Renato Dias. Renato, em falar nisso, apresenta ele para a gente. Arthur Otto tem um pé ao lado de Cora Coralina, na cidade de Goiás, que é patrimônio histórico da humanidade, uma referência cultural, físico, mestre em engenharia nuclear, trabalhou na Comissão Nacional de Energia Nuclear à época do acidente radioativo Cussé-137, em setembro do ano trágico de 1987, e ao mesmo tempo num programa elaborado pelas Forças Armadas a partir de um contrato, de um convênio com a Alemanha, do projeto de nuclearização do Brasil para fins pacíficos. É um especialista também em corrida armamentista, em eventual guerra nuclear, e, ao mesmo tempo, também é um crítico mordaz do marxismo cultural destilado pelo PT e o analista sobre o tema do aquecimento global. Vamos começar exatamente pela corrida armamentista, que foi realmente só uma brincadeira que aconteceu, brincadeira que eu digo assim, uma conversa rápida que aconteceu no começo do ano, né? É o famoso "o meu botão nuclear é maior do que o seu", uma discussão entre o presidente da Coreia do Norte e o presidente norte-americano. Você acha que você, naquele momento ali, ficou um pouco preocupado? Acha que seria possível? Olha, eu acho o seguinte, o primeiro-ministro, o presidente, o imperador da Coreia, o dono da Coreia, digamos assim, porque esse pessoal... Kim Jong-un. Kim Jong-un, esse pessoal comunista, o líder é dono do pedaço, é dono do país, né?
Eu, É o supremo É líder. o supremo líder. Eu acho que, normalmente, só se ele fosse muito louco de começar uma corrida, uma corrida nuclear, seria uma demência, né, no caso, porque hoje tanto a Rússia como os Estados Unidos podem destruir o mundo em 2 segundos, 3 segundos. Mas é aquela ideia que o próprio Enéas falava. A questão não é produzir a guerra. A questão é dizer, olha, eu também consigo brigar essa brincadeira, não é? Porque nós não precisamos de 200 bombas. Na época, Ele precisa somente de 2 ou 3 atingindo cidades estratégicas. Não era esse o medo? De que ele jogasse uma bomba no Japão? No Japão ou na Coreia. Ou na Coreia do Sul? Ou na Coreia do Sul? Ele não precisava de explodir o mundo. Ele precisava trazer um prejuízo na Coreia e ele não conseguiu o resultado que ele queria. Conseguiu. Donald Trump foi à Coreia do Sul. Coreia do Sul, Coreia do Norte. Encontrou com ele e ele conseguiu. Com todo o discurso dele de que ele tem armas. Então ele talvez não seja tão louco assim. Mas foi ele aparentar essa loucura dele de ser capaz de explodir que levou o Trump lá. Que se o Trump não A acreditasse... mesma coisa acontece com o Irã. O Irã está correndo atrás para poder... Todo mundo sabe que o Irã está fazendo na corrida armamentista, se estruturando de forma nuclear, que é exatamente para poder... Evitar virar um novo Iraque, um novo Saddam Hussein. né? Exatamente. Ser respeitado na região. O Brasil... Não deveríamos fazer isso aqui também? No Brasil e Argentina tentaram fazer isso na época das ditaduras, tanto da Argentina como do Brasil. Eu cheguei a trabalhar no programa nuclear do Ministério do Exército, que previa construir um reator para produzir material. Angra dos Reis 1 e 2. Não, Angra dos Reis é gerador de energia. é civil. É civil. É civil. É. Eu trabalhei no programa nuclear do Ministério do Exército, que previa construir reatores para produzir material físico, para produzir plutônio, para Enriquecer urânio. Não, o enriquecimento do urânio era feito numa cidade no interior de São Paulo. Mas era produzir plutônio a partir de um reator, que é como é feito. Então eu trabalhei, mas tanto a Argentina como o Brasil tinham um projeto. O que impediu que Foi exatamente os países do primeiro mundo, eles deram um checkmate e falaram, olha, vocês vão parar com essa corrida. Existia uma corrida na América do Sul na época. Então nós podemos dizer, porque o tempo está passando e nós precisamos acertar. Nós podemos dizer então que realmente existe sim uma corrida armamentista nuclear, que ela é viável. Existiu na América do Sul. E também na Coreia ela foi uma realidade. Porque lá eles... E o Irã também está na agenda. Mais ou menos assim, o supremo líder da Coreia, antes de você entrar aqui e me decapitar, eu levo a Coreia ou Tóquio comigo. Você acredita então que seria possível? Seria possível. Deixa eu te perguntar. Clima. Essa discussão toda a respeito do clima, nós tivemos lá na ONU discursos fortes. Nós estamos tendo pessoal que não quer andar de avião para não contaminar. Então o pessoal está andando de veleiros, não é? Destruir a camada de ozônio. Para não destruir a camada de ozônio. Você acha que realmente a camada de ozônio ela é tão frágil assim? Essa estrutura climática é tão frágil assim? Eu vou colocar aqui uma outra situação que recentemente eu vi anciões que moram nos polos, eles dizendo o seguinte, que eles tinham sol durante 1 hora só por dia. Passaram a ter 2 horas de sol por dia. Então, eu acho que o mais sério, o mais que está levando essa mudança climática drástica no mundo todo, na realidade, o que acontece? A Terra ela gira em torno do seu eixo com uma inclinação de 30 graus, de 23,3 graus, alguma coisa assim. Esse eixo ele está se inclinando para ficar reto, para ficar vertical, totalmente vertical. Então isso é que está levando as mudanças mais drásticas, segundo esses anciões, e isso, de uma certa forma, você encontra... Aonde que o meu internauta, que está assistindo você agora, e que vai assistir agora no mês de dezembro, janeiro, e vai continuar na internet, aonde que ele pesquisa sobre isso com seriedade? Com seriedade. Com seriedade. Com seriedade. Ele pode... Quando eu fazia universidade,
eu tinha compêndios, mais compêndios sobre a inclinação do eixo da Terra e sobre a mudança que esse eixo, que estava, de uma certa maneira, previsto em outros livros, estava previsto. Apocalipse de São João, ele diz o seguinte, São João disse no Apocalipse que a Terra, o céu e a Terra, em certo tempo, eles iam mudar em 30%. Se esse eixo da Terra muda em 30%, todo o aspecto celeste muda para você também. Sim, mas o pessoal não vai procurar na Bíblia. É. Aonde seria o lugar que essa pessoa poderia? Tem algum site Site. que você Não, pode indicar? Você pode pesquisar, por exemplo, no Google, entra com mudança da inclinação do eixo da Terra. Mudança da inclinação do eixo da Terra. Pode pesquisar aí, sérios, coisas sérias. Professor, agora o final. E aí eu vou passar a pergunta para o Renato. O que é esse tal de marxismo cultural que o pessoal, principalmente esse pessoal que caminha com Olavo de Carvalho, que caminha com esse grupo que chegou ao poder agora, ficaram o ano todo falando no pé do ouvido de tudo quanto é discussão de Isso quer WhatsApp dizer, as ideias de Karl Marx e do Facebook. influenciaram a construção do PT, e o PT quer mesmo, como o senhor disse... Não, mas transformar- uma coisa de cada vez. O que é, primeiro, Pois é. o marxismo cultural? Pois é. Depois, a As outra ideias de Karl Marx têm influência nos dias de hoje, sim. o que é marxismo O que cultural? seria isso? E elas influenciaram o PT, e o senhor costuma insistir que o PT quer transformar o Brasil em Cuba ou Venezuela. Deixa eu falar para você. A minha visão sobre o PT, eu trabalhei nas 4 campanhas, até o Lula ser eleito, eu trabalhei arduamente para ele ser eleito. Mas depois de eleito, eu vi que, na realidade, as intenções dele não eram fazer um governo de justiça popular, não era fazer um governo de igualdade entre os homens do país. Na verdade, o objetivo dele era outro, era realmente se locupletar, digamos assim, do poder para enriquecer ele e o grupo dele. Você é o líder supremo. O líder supremo. O PT, o senhor acredita que quer transformar o Brasil numa Cuba ou numa Cara, Venezuela? eu quero o seguinte, que o PT líder como líder, ele quer, na verdade, roubar mais. Ele, para mim, é um vigarista. Não, a referência é o PT. Mas ele é o líder do PT. Ele morto, acaba o PT. Certo, gente, mas só me Mas a referência é Cuba e Venezuela? Qual outra referência que o PT teria para o país? Qual outra referência seria? E que elemento o senhor tem para dizer que é Cuba e Venezuela? O caminho do PT é esse. Mas, gente, deixa eu perguntar uma coisa, que foi a pergunta que eu fiz. O que é marxismo cultural? O que é marxismo cultural, Renato? Você que é o meu guru escritor, o que é marxismo cultural? O marxismo cultural, advogado pelo Olavo de Carvalho, seriam as ideias supostamente socialistas ou social-democratas, com presença do Estado, que encolheriam a concepção de Estado mínimo, os valores cristãos tradicionais da família, do direito da propriedade. E isso que está em xeque. O senhor acha realmente que existe aí um conluio mundial de comunistas que tem um acerto para poder invadir os sistemas culturais e artísticos do mundo? E isso acontece aqui no Brasil? Olha, acontece. Eu acho que realmente aconteceu no país, aconteceu nas universidades. Eu lembro, quando eu fiz a universidade, era digamos, a ideologia oficial era o marxismo. A ideologia era outra. O comportamento dos alunos era outro. Hoje você vê, por exemplo, você vê pessoas peladas indo no restaurante da universidade. Professor, eu estou com 52 anos de idade, eu entrei na faculdade com 16. Naquela época, o pessoal já ia pelado. Naquela época, em 1985. Eu acho assim, sabe? Tem muita coisa que sempre aconteceu, e até onde eu sei, aconteciam também nos anos 70, e aconteciam nos anos 60, e aconteciam debaixo do governo militar, e aconteciam debaixo de governos repressivos, e aconteciam também em culturas muito repressivas, sabe? A grande questão que eu vejo, e que eu acho durante todo o ano 2019, me parece que insistentemente ficou se discutindo que
havia um plano, que há um plano de destruição da família, da cultura e da moral no Brasil e na América Latina. O senhor acha que tem essa perspectiva? Eu acho que tem. De forma sistemática, De forma- planejada, organizada, com um grupo de pensamentos, o senhor acha que tem? Eu acho o seguinte, a ética e moralidade do PT, que o tempo do PT no governo, ele, na realidade, esgarçou. O Lula, como presidente, ele roubava, deixava roubar e incentivava o roubo. Isso, de uma certa maneira, a moral e a ética do brasileiro foi se esgarçando também. Professor, muito obrigado. E eu espero contar com o senhor em 2020 para nós discutirmos um pouco mais sobre isso. E eu agradeço também o convite do meu amigo Renato. E é isso, eu agradeço essa discussão. E um feliz ano novo, Para você também. um feliz 2020. Permanece conosco, você está no lugar certo, fazendo uma retrospectiva de 2019. Para você, o que é viver? Para mim, é ter tudo que a gente mais ama por perto. Para Queiroz Silveira, também. Conheça o Viver e Bela Vista. São 2 ou 3 suítes a apenas 1 minuto do Parque Areião, no melhor do Bela Vista. Com fácil acesso aos setores mais movimentados de Goiânia. No Viver e Bela Vista, a vida é nobre e o dia a dia é sofisticado. O Viver e Bela Vista é inspirado na história de sucesso da Queiroz Silveira. A construtora que começou a sua trajetória no Bela Vista, conquistou os setores mais nobres de Goiânia, agora retorna para onde tudo teve início, trazendo um novo olhar. É um retorno às origens. É voltar para casa. É viver. É isso. Viver e Bela Vista. Mais que um lugar, uma vida. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Há muito tempo, os homens de decisão prometem um mundo mais rico e penetram no sertão. Mas cada passo, cada investida no mato, concentra a pobreza na estrada e a riqueza em poucas mãos. É esquisito, tamanha contradição. Quem mora lá no cerrado não é dono do seu chão. Fala mais forte, quem manda de sul a norte, mata o índio e traz a morte aos poceiros do sertão. Então eu lembro da viola caipira, das congadas e catiras que eu pude ouvir e ver, do vovô Nuca, pagodeiro e dos bão, da quermesse mais bonita, linda festa de São João. Por onde anda aquele passarinho que vocês viram dentro da televisão? Xoxô,
meu amor já voou, o seu coração fechou pro homem depredador. Xoxô, meu amor já voou, o seu coração fechou pro homem depredador. Isso é muita luz, isso para mim é muito brilho. Aqui em Goiás, reluz como o ouro, o nosso Itamar Correia Filho. Ô, Giovanni, depois dessa aí... Seja muito bem-vindo, meu irmão. Só te agradecer por esses elogios, né? Que eu sou mais ali da pedra, do mar. Você me colocar iluminado do lado do meu querido Renato Dias é para mim um motivo muito de orgulho, porque o que eu quero transmitir nesse momento, né, em que a gente está num período... Fechando o ano 2019. Isso, fechando o ano, quero transmitir a todos muita esperança, né? Eu sou uma pessoa que sempre tive esperança e acho que, se Deus quiser, nós vamos entrar um ano muito promissor, 2020, se Deus quiser. Itamar, como é que foi 2019 para o ambiente cultural brasileiro? O ambiente de quem produz arte e cultura. Eu vi um comentário no Facebook gostoso. Não é o tocar o instrumento que faz de uma pessoa um artista, é o tocar a alma, né? Então, esses tocadores de alma, seja na pintura, na literatura, na cantoria, foi um ano bom ou foi um ano difícil? Sinceramente, olha, a palavra que eu acho que eu gostaria de dizer não é nem bom nem ruim, porque muita gente produziu muita coisa, outras pessoas não, sem citar nome de ninguém, que não se trata disso, mas eu acho que, de uma forma geral, na área cultural, como exemplo de outras áreas em nosso país, foi um ano muito tenso. Muito tenso porque... Muita perseguição? Eu acho. Muita perseguição por conta do viés ideológico? Na área do cultural e na área ideológica também, porque esse clima de polarização, de ideias, de ódio, ele não faz bem para ninguém. Principalmente para as pessoas que acham que ela deve impor, hoje, em pleno século XXI, né, o ponto de vista dela. Isso não cabe mais no mundo. O mundo, se não prevalecer a democracia, e a democracia é o respeitar os contrários, ele vai se debater e não vai chegar aos lugares mais importantes que o ser humano precisa, que é a conquista da felicidade, né? E a gente sabe que pela dor não chegamos a lugar nenhum. E pelo prazer, realmente a gente pode ter um mundo melhor, que é o que todo mundo deseja. E a arte, especialmente, passou por um momento tenso, justamente porque vocês acompanharam o episódio no Rio Grande do Sul, daquelas cenas, né, do NUR sendo contestado, e o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, sendo censurados, os projetos lá, as pessoas questionando se você... A propaganda do Banco do Brasil, porque tinha negros e porque tinha pessoas alternativas, de propostas alternativas de vida. Eu acho que a gente está vivendo num momento tenso, né? Um show no Sul, que a cidade ficou do lado de fora, parte da cidade, e impediram que as pessoas fizessem aquela manifestação. A indicação de Chico Buarque para um prêmio. A extinção do Ministério da Cultura. A extinção do Ministério da Cultura. Meu Deus do céu. A resistência que teve contra a Fernanda Montenegro. E parece que teve um artista goiano que foi impedido. Deixa eu trazer Renato Dias. Renato, parece que teve um caso aqui em Goiás também. Itamar Correia Viana Filho tinha um show programado com antecedência para o Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, terra de Cora Coralina, que é referência estética no mundo e patrimônio histórico e material da humanidade, tombada pela Unesco e pela ONU. E, apesar disso,
Itamar Correia, com um documento na mão, foi impedido de cantar o seu novo disco, Todos Estão em Nós, que é esse CD apresentado, e a alegação foi censura. O que foi isso, Itamar Correia? Olha, eu posso dizer que foi aquele vacilo que algumas pessoas dão, e especialmente eu me refiro não numa crítica pessoal, né, à Secretaria de Cultura do Estado. Eu acho que eles analisaram mal a propaganda que nós fizemos no Teatro São Joaquim. Nesse ambiente de intolerância, né? E julgaram, né, que a melhor solução para eles seria impedir a realização daquele Apesar show. disso, o show ocorreu. Ocorreu em outro lugar. Onde? Nós fizemos o show na Igreja do Rosário, que é um local onde eu sempre me apresentei, né, há muitos anos atrás. Uma Ali tem referência para pátio, Dom Tomás Balduino também, né? ali tem um pátio muito bonito, né? E esse show eu homenageava Dom Tomás Balduino, o Frei Marcos Lacerda e Dom Pedro Casaldário. Mas eu queria pedir a oportunidade desse programa para justamente até tentar reverter essa coisa que aconteceu lá em Goiás. O pessoal do teatro lá não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, pelo contrário, eu fui muito bem recebido pelas meninas lá, as diretoras. Mas eu gostaria ainda de cantar lá, porque o Teatro São Joaquim é um teatro muito importante para a história nossa aqui em Goiás. E ele foi reconstruído, foi reinaugurado há 2 anos e meio atrás, se não me engano. E eu fiz a trilha sonora do documentário sobre o Cine Teatro São Joaquim. E, se me permite, ela é pequenininha. Eu queria cantar uma música que eu fiz. Eu vou fazer uma pergunta para você e a gente faz um encerramento com essa música, pode ser? Pode ser. Ótimo. Como é o sentimento porque você não perdeu dinheiro com essa questão. Perdi. Você perdeu dinheiro? Perdi. Você perde, quando deixa de apresentar, você perde as vendas. É porque é o seguinte, foi feito investimento no show, né? Eu fui para a cidade várias vezes, né? Contratou músicos. Os músicos contratados. Folders, cartazes. Eu queria ter te mostrado para vocês a impressão. Nós publicamos, nós mostramos, né? Tanto o material. Investimento gráfico, ingressos, até mídia, carro de som. Isso. Então isso gera. Então, espera aí. Então, não é que você foi impedido. Então, todo o seu show contratado previamente foi impedido de ser efetivado. Ele não foi contratado pelo teatro. É uma produção independente. Né? Eu consegui, como compositor goiano, a isenção da taxa do teatro, do aluguel, que é uma coisa que eu, inclusive, queria colocar perante o nosso público, né, as pessoas, os telespectadores, que os teatros, as salas, os espaços, eles estão muito caros em Goiás e inviabilizam os trabalhos. Nós precisamos de ter uma negociação... Democratizar o acesso. Melhor, democratizar o acesso. E a ocupação dos espaços. Isso. E o que eu pleiteio, né, para vocês dois é que me ajudassem a fazer uma apresentação lá no Teatro São Joaquim, porque ele ficou muito bonito e tem uma história muito importante, e eu, desde quando eu estive lá na reinauguração e depois na 4ª Semana de Direitos Humanos de Dom Tomás Balduino, eu tenho muita vontade de cantar lá, entendeu? E eu gostaria de realmente voltar à cidade de Goiás e fazer uma apresentação musical, porque, afinal de contas, Dom Tomás, Frei Marcos, estão lá enterrados, cada um em suas igrejas, um na Igreja Matriz, outro na Igreja do Rosário, né? E são pessoas muito importantes para a nossa cultura, para a nossa história, enfim. E o teatro, ele ficou muito bonito, viu, João Florencio? Itamar, foi exatamente para você compartilhar isso que nós trouxemos no programa,
para demonstrar que essa perseguição com a cultura, ela tem face, traz prejuízo, mas principalmente prejuízo na alma. Mas quem é artista, ele não se deixa perder por tão pouco. Mostra um pouquinho pra gente de Xambioá, em homenagem a Renato Dias, o mais culto dos jornalistas goianienses. Xambioá, mata virgem escura, foi lá que no meio do mato um amigo de infância tentou começar. Ah, foi por lá onde o povo sofreu pra contar como um jovem sozinho valia por 30 em qualquer lugar. Ei, Araguaia, rio manso pra se navegar, quando o braço da gente abraça a nascente e o novo raiar. Ei, Marabá, Altamira, Estreito, olhem lá, ainda brilha até hoje a vida do povo que morreu por lá. Ei, meu irmão, você fez renascer o sertão e o maior contingente não viu o tamanho do seu coração. Pedra não para o caminho, fogo não queima o luar. Eu já não canto sozinho, canto em Xambioá. Ei, araiá, araiá, arará, ei, araiá, araiá, arará, ei, araiá, arará, ei, arará, ei, araiá. E agora, para fazer o encerramento, queria que você apresentasse aqui no programa Controverso, para que você, telespectador, pudesse entender o que foi que a cidade de Goiás perdeu naquela noite e o que é que muitas vezes nós perdemos quando a arte é impedida de fluir. Meu cinema, meu teatro, é o Cine Teatro São Joaquim. Salve os 160 anos do Cine Teatro São Joaquim. O Cine Teatro São Joaquim é patrimônio da nossa história, é riqueza e tradição da cidade de Goiás. E esse foi Itamar Correia Filho, um dos grandes nomes da nossa arte goiana. Muito obrigado, Itamar. Obrigado. Que 2020 seja muito mais feliz, seja muito Pode mais desejar um Feliz maravilhoso. Natal, um próspero ano À novo vontade. para todos vocês aqui da emissora Fonte da Vida, não é Fonte isso? TV, Fonte Canal TV, 5 e Canal 5, Promessas. o meu querido irmão Renato Dias. E muito obrigado, um Feliz Natal também a vocês que estão aí por trás das luzes, das câmeras, para todo o pessoal aqui da emissora. Feliz Natal, um bom ano novo para todo mundo. E é isso. Foi um grande prazer. Que Deus te abençoe. Mas permanece conosco. Eu ainda quero comentar mais uma coisa com você. Para você, o que é viver? Para mim, é ter tudo que a gente mais ama por perto. Para Queiroz Silveira, também.
Conheça o Viver e Bela Vista. Seu 2 ou 3 suítes a apenas 1 minuto do Parque Areião, no melhor do Bela Vista. Com fácil acesso aos setores mais movimentados de Goiânia. No Viver e Bela Vista, a vida é nobre e o dia a dia é sofisticado. O Viver e Bela Vista é inspirado na história de sucesso da Queiroz Silveira. A construtora que começou a sua trajetória no Bela Vista, conquistou os setores mais nobres de Goiânia, agora retorna para onde tudo teve início, trazendo um novo olhar. É um retorno às origens, é voltar para casa. É viver. É isso. Viver e Bela Vista, mais que um lugar, uma vida. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Renato Dias, conseguimos fechar aí a nossa retrospectiva 2019, esse show maravilhoso do Itamar Corrêa. Quero te agradecer pelo convite que você fez a ele e te agradecer, Renato, por esses convidados maravilhosos que você trouxe para a gente e o apoio que você me deu, abrilhantando o meu programa. Sem você, esse ano de 2019 não teria sido tão especial. Muito obrigado, Na verdade, Renato. eu tenho que agradecer. 2019 foi especial porque eu tive a possibilidade de participação de um novo suporte midiático na TV, o programa de ampla audiência da Fonte TV, Controverso, e com a sua argusta inteligência pudemos conduzir durante o ano, 12 meses, tanto o universo da política, da economia e da cultura, quanto da ideologia de comportamento no Brasil e em Goiás. Eu que tenho que agradecer. Para 2020, vamos fazer muita coisa boa? É o que se espera. Vamos tentar apresentar aos telespectadores o que há de novo na economia, na política e na cultura e, ao mesmo tempo, tentando dar informação de qualidade ao telespectador. Renato, vou deixar aqui para você meu último convidado de 2019, um amigo, um irmão que a vida me trouxe. Fica o meu testemunho da minha admiração. Eu realmente sentei aqui para te aplaudir. E fica aí a câmera do nosso programa para que você possa desejar aí o Feliz Natal, o Feliz Ano Novo. Na verdade, esse é o segundo programa, né? O Natal está praticamente acontecendo agora. 2019, apesar de ter sido um ano de turbulência, a saúde nos abençoou e esperamos que em 2020 o tempo seja de mudanças e que frutos positivos caiam não só em Goiânia, em Goiás, mas em todo o Brasil, na América Latina e no mundo. Ao telespectador e internauta que me acompanhou e esteve junto conosco, trazendo críticas, trazendo sugestões, mas principalmente esteve junto conosco. Muito obrigado. Você é a nossa razão. A razão de nós estarmos aqui, estarmos no ar, estarmos discutindo, estarmos conversando. Eu não creio que nós somos os donos da verdade. Quando eu falo no plural, eu quero dizer tanto a mim, quanto aos convidados que eu trago, a nossa equipe de produção. Eu creio que a verdade é algo que nós procuramos. Em 2020, eu quero continuar procurando essa verdade e eu quero que você esteja do nosso lado. É um programa que nós fazemos para você. Peço que você continue conosco em 2020. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo Natal. Que você tenha um ano novo de muitas realizações. Porque, acima de tudo, eu tenho muita fé. Eu acredito que nós podemos ser a melhor versão de nós mesmos. Nós precisamos nos esforçar. Não importa o resultado. Eu creio que sempre tem um dia um pouco mais à frente, melhor do que foi ontem. Deus te abençoe. Meu nome é Giovanni Bueno. Esse é o Controverso. E acredite em mim, você está no lugar certo. Até 2020.